Quando a igreja de Corinto foi fundada, foi criada pelo apóstolo Paulo, Paulo deixou uma igreja de gente cristã lá. Paulo preparou aquela igreja, Paulo ensinou aos crentes daquela igreja, e quando Paulo foi embora, ele deixou uma igreja firme doutrinariamente. Uma igreja que obedecia os princípios da palavra de Deus. Tanto é que quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, lá nos primeiros versículos, ele diz que aquela igreja, ela tinha todos os dons. Não faltava nenhum dom naquela igreja, na igreja de Corinto. Era uma igreja abençoada. Era uma igreja em que a presença de Deus era marcante, era real, era verdadeira. Mas o reverendo Augusto Nicodemos, num estudo que ele faz sobre essa igreja, a igreja de Corinto, ele diz que passados aproximadamente 3 anos, a igreja, não se sabe muito bem por qual motivo, começou a se desviar dos princípios da palavra de Deus. Diversos problemas, diversas situações começaram a surgir naquela igreja, ao ponto de que um emissário vai até Paulo para relatar as dificuldades que a igreja estava enfrentando. E Paulo, então, ele escreve essa primeira carta à igreja de Corinto, tentando sanar as dificuldades, tentando sanar os problemas que estavam ocorrendo na igreja, e não eram poucos os problemas. Havia divisões na igreja, havia partidarismo, e haviam grupos, uns diziam que eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo, e esses grupos não se falavam entre si. A mesma igreja, mas com grupos distintos, com grupos separados. Além de haver divisões na igreja, havia também problemas morais na igreja de Corinto. Um irmão da igreja de Corinto estava processando outro irmão nos tribunais da cidade de Corinto. Eles não conseguiram chegar a nenhum acordo. A igreja de Corinto começou a retomar a prostituição religiosa. A igreja de Corinto, havia um homem que estava vivendo com a sua madrasta. Então, haviam vários problemas morais na igreja de Corinto. Problemas de divisões, problemas morais, e também havia problemas doutrinários na igreja de Corinto. Por exemplo, havia um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Havia um outro grupo que discutia a questão do sacrifício, se era possível comer ou não a carne sacrificada a ídolos. Havia um outro grupo que discutia sobre a situação do casamento. É mais correto ficar solteiro ou é mais correto casar-se? E as mulheres, na igreja de Corinto, também estavam criando problemas doutrinários com relação à criação. Então, meus irmãos, não eram poucos os problemas que haviam na igreja de Corinto. Além de todos esses, havia um em particular, a questão da Santa Ceia. Quando nós lemos o texto que trata sobre a Santa Ceia na igreja de Corinto, nós vamos ver que ali pessoas participavam da ceia embriagadas. Então nós vemos que a igreja tomou um rumo totalmente adverso, totalmente contrário aos ensinamentos da palavra, aos ensinos de Paulo. E Paulo então se vê obrigado a escrever essa carta, repreendendo os irmãos duramente, condenando esse comportamento duramente e ensinando os princípios básicos, mais uma vez, da palavra de Deus. Esta noite, nós não temos como tratar de todos os problemas, falar de todos eles. São muitos, são vários. Mas em especial esta noite eu quero falar sobre um dos problemas. Vamos tentar observar o que Paulo falou, o que Paulo condenou e o que Paulo mostrou de caminho correto sobre um problema específico. Esta noite, o tema da nossa mensagem será o cristão e a Santa Ceia. Eu quero pedir, meu irmão, que você abra a sua Bíblia no texto que está indicado aí na transparência.
1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Nós vamos ler até o verso 34. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Abra sua Bíblia, por favor. E eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim na palavra santa e inspirada do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenei quando for ter convosco. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos por esse tempo que estamos tendo aqui, a igreja reunida, o corpo reunido, para cultuar o teu nome. Te damos graças por tudo quanto já tem acontecido esta noite, mas em especial, esse momento em que a palavra foi lida, a palavra será exposta, e que teu Espírito Santo, então, continue nos auxiliando na condução desse culto. Declaro mais uma vez a minha total dependência do Senhor, declaro mais uma vez que as minhas limitações, que os meus pecados, ó Deus, não me tornam digno de estar aqui neste lugar. Mas porque Cristo me redimiu, Cristo me justificou, Cristo me regenerou, eu estou aqui, Senhor. Por Cristo e pela igreja. Nos abençoa. Que esse tempo seja um tempo de edificação para a igreja e glorificação do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitos eram os problemas que a igreja de Corinto enfrentava. Muitos eram os desvios doutrinários que se encontravam instalados na igreja de Corinto. Mas esta noite, em especial, nós vamos tratar da ceia do Senhor, que é um sacramento. O sacramento que é uma palavra vindo da língua latina, que quer dizer juramento. Ou seja, o sacramento é um juramento que Jesus fez. Jesus fez à sua igreja, Jesus fez ao seu povo, e o sacramento é algo tangível, é algo visível, é algo que nós podemos tocar. Nós podemos ver a Santa Ceia, nós podemos tocar na Santa Ceia. A Santa Ceia, juntamente com o batismo, são os únicos sacramentos da igreja protestante reformada. E os elementos da Santa Ceia são o pão e o vinho. E Jesus ordenou que nós fizéssemos isso até que ele voltasse. Existe uma promessa do Senhor Jesus. Façam isso. Participem do pão, participem do fruto da videira, até que eu volte. Então, meus irmãos, as instruções da Santa Ceia são claras. São transparentes
e não são difíceis de entender, são simples. Mas aquela igreja, a igreja de Corinto, tinha transformado a Santa Ceia numa heresia. Eles estavam praticando a Santa Ceia de uma forma totalmente contrária, adversa à palavra de Deus. E Paulo, então, nos dá uma orientação àquela igreja e também nos orienta esta noite com relação à Santa Ceia. E o primeiro aspecto que eu quero abordar essa noite é que quando nós participamos da mesa da comunhão, quando nós participamos da Santa Ceia, dos elementos, do pão e do vinho, nós podemos e nós devemos olhar para trás. Existe uma prisão que está superlotada. Existe uma prisão em que muitos têm se colocado nela e muitos estão sofrendo porque estão nessa prisão. E essa prisão tem nome. Essa prisão se chama passado. Meus irmãos, é óbvio, é claro, que o passado tem a sua importância em nossas vidas. É importante que nós, eventualmente, olhemos para o passado. Que aprendamos com o passado. Inclusive com os erros do passado. Principalmente com os erros no passado. Mas nós não podemos viver no passado, acorrentados ao passado, com o nosso coração no passado, e especialmente nas coisas que não foram boas, especialmente nas coisas que não trazem edificação às nossas vidas. E tristemente, e lamentavelmente, existem muitos cristãos que estão ainda vivendo acorrentados, algemados ao passado. E toda vez que tem uma oportunidade, trazem esse passado à tona. Transformam o passado em presente. E se machucam e machucam outras pessoas em função de coisas que aconteceram no passado. Coisas não boas, coisas ruins, que devem então ficar lá no passado. Existe uma chave que pode libertar estas pessoas que vivem presas ao passado. Existe uma chave que abre o cadeado da corrente que prende as pessoas ao passado. Existe uma chave que abre a porta da cela, da cadeia, que não permite que as pessoas se libertem do passado. E essa chave também tem um nome. Essa chave é a chave do perdão. Enquanto nós não nos desvencilharmos do passado, enquanto nós não perdoarmos verdadeiramente e virar a página do passado e viver o presente, nós vamos sofrer. E vamos fazer as pessoas que estão ao nosso lado sofrerem. E o perdão é a chave que nos liberta. Nós lemos tanto sobre o perdão. Falamos tanto sobre o perdão. Mas eu tenho a impressão que nós praticamos pouco o perdão. E quando nós estamos diante da Santa Ceia, nós podemos e nós devemos olhar para trás para lembrar o que Cristo fez por nós. Então nós podemos olhar para o passado. Nós podemos voltar nossos olhos para 2000 anos atrás e ver, e lembrar, e trazer à nossa memória o que Cristo fez por nós. Aí sim, isso será edificante e assim, isso será importante. Na vida cristã, meus irmãos, existem duas colunas que são fundamentais para a nossa fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 25, está escrito: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Existe uma orientação
Existe uma determinação de Jesus que nós olhemos para o passado. Mas nesse sentido, nesse aspecto, nesse contexto, para nos lembrarmos do que Ele fez. E quando nós olhamos para o passado, e quando nós olhamos para esse aspecto, esse contexto, existem duas colunas que são fundamentais para a nossa fé. A primeira coluna é a cruz de Cristo. O irmão Nivaldo entoou uma canção belíssima aqui esta noite. Me chamou a atenção que o slide que ele mostrava, havia uma cruz. E nós, quando olhamos para o passado, e nós, quando olhamos para Jesus, é inevitável que nós lembremos que Ele passou pela cruz. Foi na cruz que Ele conquistou a minha e a sua liberdade. Foi na cruz que Ele conquistou para nós a chave do céu. Quando Jesus disse, está consumado, Ele estava conquistando a sua liberdade, a minha liberdade, a liberdade da igreja. Meus irmãos, não existe evangelho de Cristo sem cruz. E hoje, muitas igrejas, muitos líderes estão anunciando, estão pregando um evangelho que não fala da cruz de Cristo, que não fala de derramamento de sangue. E um dos pilares e uma das colunas da nossa fé se chama cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para o passado, olhar para trás e enxergar a cruz de Cristo. Interessante que Jesus não mandou que nós lembrássemos dos seus milagres. Ele não mandou que nós nos lembrássemos que ele multiplicou os pães, que Ele curou os paralíticos, mas Ele mandou nos lembrar do seu sacrifício. Mandou nos lembrar da sua cruz. E nós precisamos, no momento que nos colocamos diante da mesa do Senhor, na mesa da comunhão, na mesa da Santa Ceia, nos lembrar da cruz de Cristo. Mas também, meus irmãos, existe uma outra coluna, existe um outro pilar que nós podemos nos lembrar quando olhamos para Jesus Cristo, quando olhamos para a mesa da comunhão. O perdão. Acabamos de falar de perdão. E foi na cruz que Jesus conquistou o meu e o seu perdão. Eu e você estávamos condenados ao inferno, a passar a eternidade naquele lugar onde vai haver ranger de dentes e sofrimento. Mas Jesus conquistou para nós o perdão de Deus, pagou a nossa dívida, pagou o nosso débito. Quando nós olhamos para a mesa da comunhão, eu lembro da cruz de Cristo, e eu lembro que foi ali, naquela cruz, que Jesus me redimiu, que Jesus me regenerou, que Jesus me justificou, que Jesus pagou o preço. Por isso, meus irmãos, que a Santa Ceia, o culto da Santa Ceia, participar da Santa Ceia é tão importante. É muito significativo para a nossa fé estar diante daquela mesa, diante daqueles elementos, porque nós nos lembramos da cruz e do perdão. E por falar em perdão, Jesus disse algo importante sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 12, está escrito: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, na oração padrão, na oração modelo, Jesus fala de perdão. E eu não sei se as pessoas, quando oram, quando mencionam esta oração, se tem o reconhecimento da profundidade, da importância destas palavras. Nós estamos dizendo para Deus nos perdoar
como nós perdoamos. Meus irmãos, e se o padrão de perdão de Deus for igual ao nosso padrão de perdão, todos nós vamos para o inferno mais uma vez. Porque eu tenho um sentimento que o nosso perdão é falho. Eu tenho uma impressão que o nosso perdão não é o perdão bíblico. Não é o perdão que Deus nos ensinou através do seu Filho. Mas quando nós estamos diante da mesa da comunhão, eu posso olhar para trás, eu posso ver a cruz e eu posso ver o perdão. Eu posso provar do perdão. Eu sou objeto do perdão. Eu vou dizer uma palavra aqui que parece ser forte, mas eu creio que é assim mesmo. Obrigação. Eu e você temos a obrigação de perdoar. É uma decisão. Eu decido perdoar com o auxílio do Espírito Santo na minha vida. Eu prefiro decidir usar a chave do perdão para me desligar do passado, das mágoas, das tristezas causadas lá atrás e olhar para frente, olhar para diante. Quando eu estou diante da mesa da comunhão, eu posso e eu devo olhar para trás. Eu vejo a cruz e eu vejo o perdão conquistado naquela cruz. Mas não só isso. Existe uma outra dimensão além de olhar para trás. Quando eu estou diante da mesa da comunhão, quando eu participo da ceia do Senhor, eu posso também olhar para frente. Olhar para o futuro. Da mesma forma que é muito perigoso, que é danoso viver acorrentado ao passado, existem pessoas que vivem, que estão acorrentadas, que estão presas ao futuro. Ou seja, vivem uma realidade que não existe, uma realidade distante. É claro que devemos ter projetos, devemos ter sonhos e objetivos, mas Jesus disse: basta para cada dia o seu mal. Ou seja, viva um dia de cada vez. O grande mal da ansiedade é porque nós estamos vivendo o mês de julho e ainda estamos no mês de junho. O grande mal da ansiedade é que a gente está pensando que vai acontecer na quarta-feira e hoje é domingo. O futuro a Deus pertence. Nós estudamos aqui na carta de Tiago. Viva um dia de cada vez. Se liberte do passado. E não fique com seus olhos postos apenas e unicamente no futuro. Porque você vai gerar ansiedade, vai gerar angústia, preocupação. E a Bíblia nos diz: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Mas quando eu estou participando da Santa Ceia, eu posso olhar para o futuro, porque existe uma promessa. 1 Coríntios capítulo 11, 26 está escrito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele virá. Ele voltará. Ou melhor, Ele está vindo. Ele está voltando. Quando eu estou diante da mesa da comunhão, dos elementos da mesa da comunhão, quando eu participo da Santa Ceia, eu posso e eu devo olhar para o futuro, para uma promessa verdadeira que Jesus vai voltar. Louvado seja Deus. E isso deve trazer esperança ao nosso coração. O apóstolo Paulo foi um arauto, foi um proclamador da volta de Jesus Cristo. Em diversas de suas cartas, ele fala, ele aborda esse tema, a volta de Jesus. Quando ele escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4,
no verso 13 e 14, está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia os que dormem. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Quando Jesus voltar, os vivos terão seus corpos transformados. Irmãos, isso é uma promessa verdadeira, real, e isso vai acontecer. Nós podemos ter esperança no futuro, porque o nosso futuro não se encerra nesse lugar chamado planeta Terra. O nosso futuro é em outro lugar. A nossa casa é outro lugar. Nossa terra é outro lugar. Nós não somos pessoas espirituais que vivem na terra. Nós somos pessoas espirituais que vão viver no céu. E essa é a esperança que nós temos na promessa de Jesus. É uma âncora da nossa vida cristã. A Bíblia nos ensina claramente: Jesus Cristo vai voltar. O próprio Jesus Cristo, em diversas ocasiões, disse: eu vou voltar. Vai ser como um piscar de olhos. Vai ser como um relâmpago que cruza o céu. Estejais preparados, igreja do Senhor, porque Ele vai voltar. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Não importa quando será. Importa que será. Quando nós participamos da ceia do Senhor, precisamos trazer à nossa memória não só a cruz, não só o sacrifício, mas a promessa que Ele fez que vai voltar. Isso deve alegrar o nosso coração. O verdadeiro cristão, o cristão genuíno, ele deve desejar, ansiar a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós podemos e devemos acreditar na promessa, porque quem prometeu foi o Senhor Jesus Cristo. Diante da mesa da comunhão, eu posso e devo olhar para trás, olhar para a cruz, olhar para o perdão. Eu posso e devo olhar para frente, para a promessa que vai se cumprir. Mas existe ainda uma outra dimensão quando eu estou diante da mesa. Eu olho para trás, eu olho para frente, mas eu também devo olhar para dentro. Meus irmãos, e talvez aqui exista um aspecto fundamental para que eu e você participemos da Santa Ceia. Nós devemos olhar para dentro. Foi o que Paulo escreveu no capítulo 11, no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, como tem sido fácil em nossos dias julgar o irmão, julgar quem está ao nosso lado, julgar quem está à nossa frente, julgar as pessoas. Como tem sido fácil apontar o dedo para o irmão. Como tem sido fácil identificar a falha do irmão, o pecado da irmã. Mas como tem sido difícil olhar para o nosso coração. Como tem sido difícil abandonar o nosso pecado. Como tem sido difícil reconhecer as nossas falhas, nos humilharmos diante de Deus e abandonar os nossos pecados, confessá-los e deixá-los. Mas a orientação de Paulo é: examine o seu coração. E essa situação era tão crítica lá em Corinto,
Tinha tanto irmão juiz um do outro, apontando a falha um do outro, que Paulo escreve especificamente sobre essa questão. Olha, antes de apontar o pecado do seu irmão, examine o seu coração. Examine a sua vida. Examine a sua mente, examine suas palavras, examine o seu caráter, examine o seu comportamento. É a orientação que Paulo nos dá. Os crentes de Corinto, eles perderam a essência, o entendimento de participar da mesa do Senhor, que é comunhão, que é unidade, é corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E você sabe tão bem como eu, que corpo é uma simbologia de igreja. Igreja é gente, igreja é você, igreja sou eu, igreja é coletivo. E nós estamos julgando o corpo de Cristo. E nós estamos julgando a igreja. E nós não olhamos para o nosso coração. Nós não nos julgamos. Pelo contrário, achamos em nós só os méritos. Achamos em nós só as coisas boas. E Paulo diz: examine o seu próprio coração. Porque nós fazemos parte desse corpo que muitos acusam, que muitos apontam, que muitos apontam os pecados, e nós fazemos parte desse corpo. Nós somos esse corpo. Precisamos ter cuidado para saber qual papel estamos desempenhando nesse corpo. Alguns irmãos fogem da ceia porque estão em pecado. Mas a lógica não é essa. Nós temos que fugir do pecado para participar da ceia. Mas o irmão foge da ceia porque está em pecado. Fujamos do pecado. Reneguemos o pecado. Abandonemos o pecado para poder participar da ceia do Senhor. É triste quando o irmão, no domingo da ceia, se priva, se exclui desse momento tão importante para a nossa fé, porque julga estar em pecado. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante nesse versículo: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele está dizendo: olha, examine o seu coração, pede perdão a Deus, abandona o pecado e participa do meio da graça visível, do sacramento tangível. Participa, coma e beba. Mas o irmão fica amarrado ao pecado, agarrado ao pecado, sofrendo, e não participa desse tempo tão especial, dessa ordem que Deus deixou à sua igreja até que ele voltasse. Olhemos para trás, olhamos para frente, olhamos para dentro. Meus irmãos, é fundamental que nós participemos desse momento. É fundamental para o corpo, é fundamental para a sua fé, fundamental para a vida da igreja, fundamental para a sua vida que nós participemos desse momento, do pão e do vinho. Mas existe também uma advertência do apóstolo Paulo de como nós podemos e devemos participar desse momento. Uma advertência solene, uma advertência dura, de consequências terríveis. E nós precisamos então observar essas advertências, e eu agora estou caminhando para o final. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode participar da ceia indignamente. E nós somos dignos de participar da ceia não por mérito,
Não por merecimento. Somos dignos através de Cristo, por meio de Cristo, por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Isso então nos permite dignidade para estar diante da ceia e participar da ceia. Mas Paulo diz, olha, ninguém deve participar indignamente. Meus irmãos, e muitas vezes, um fato na semana, um fato no sábado que antecede o domingo da ceia, impede o irmão de participar do domingo da ceia. Mas não é apenas um fato, não é apenas um episódio, é a vida. Não adianta eu ter uma vida indigna 3 semanas e na semana da ceia, não, essa semana, semana de ceia, eu vou aqui, vou orar, eu vou aqui fazer devocional, eu vou participar das reuniões da igreja. Essa semana não, porque domingo tem ceia. Dignidade é a vida toda. É a vida por completo. É a vida por inteiro. Não é no domingo que você se consagra, hoje é domingo de ceia, eu vou me consagrar, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou ouvir hino. É a vida, meu irmão, é a vida no altar todo dia, é a vida no altar toda semana, é a vida no altar todo o tempo. E isso que nos torna digno em Cristo de participar da ceia do Senhor. E não apenas um domingo, e não apenas numa semana. Precisamos ter rigor com as nossas vidas e misericórdia com a vida do irmão. Devemos ser duros conosco e complacentes com o irmão. Nós precisamos ter cuidado, porque as consequências de participar indignamente são terríveis. Precisamos compreender o sentido da ceia. Paulo adverte que quem participa da ceia sem compreender o sentido, também participa indignamente. Traz juízo sobre si. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala no versículo 29, do versículo 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E dorme aqui, meu irmão, é morte, viu? Dorme aqui é sepultura. Dorme aqui é caixão. Participar indignamente da ceia do Senhor traz juízo e pode trazer morte à pessoa que faz isso. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Por isso que precisamos examinar o nosso coração, porque a consequência é dura. Discernir o corpo, discernir a igreja, participar da igreja de forma digna. E não apenas no domingo da ceia, na semana que antecede a ceia. Todo dia, meu irmão, você é crente todo dia, você é salvo todo dia, você foi salvo até o dia que você for para o céu, e não no domingo da ceia. Paulo fala duramente à igreja de Corinto. E essas palavras não foram retiradas do texto sagrado. A advertência que Paulo fez àquela igreja não foi retirada. Ela está lá para nós lermos hoje. Então essa palavra é pertinente hoje. Para mim e para você. E para tantos outros que querem estar diante dessa mesa. Participar dos elementos. O Espírito Santo de Deus não excluiu essas palavras quando o cânon da Bíblia foi fechado. E se essas palavras estão lá, é para nós hoje e será até o dia que Jesus volte para buscar a igreja. Precisamos, meus irmãos, olhar para a nossa vida antes de participar da mesa do Senhor. Olhamos para trás, olhamos para frente, olhamos para dentro, examinamos nosso coração, mas existe ainda uma última realidade. Na Santa Ceia, nós podemos olhar para o hoje, para os benefícios que o Senhor tem nos dado, para o dia a dia do seu cuidado dispensado às nossas vidas, pela graça e a misericórdia que nos alcança a cada manhã.
Estamos aqui hoje participando desse tempo, desse momento de culto ao Senhor, porque o Senhor assim quis, porque o Senhor concedeu o fôlego da vida, e o Senhor mesmo nos trouxe a esse lugar. Quando eu olho para aquela mesa, para aqueles elementos, eu posso olhar para o hoje e agradecer a Deus pelos seus cuidados paternais, pelo seu cuidado com a nossa família, com o nosso trabalho, enfim, com todos os aspectos de nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. E por isso nós podemos louvar e bendizer ao nosso Deus. Quando participamos da mesa da comunhão, estamos declarando nossa comunhão com Deus, mas também estamos declarando nossa comunhão com os irmãos. A nossa relação se dá na vertical e na horizontal. Na vertical me relaciono com Deus, na horizontal me relaciono com meus irmãos. É isso que nós dizemos quando estamos participando da mesa da comunhão. Eu lembro de Cristo, do seu sacrifício, eu lembro do seu perdão, eu olho para o futuro e lembro da sua promessa, eu olho para o hoje e participo dos seus benefícios e digo, estou em comunhão com o Senhor, meu Deus, estou em comunhão com meus irmãos, eu faço parte do corpo. Eu decino, eu entendo, eu compreendo o que é o corpo, o que é a igreja. Eu faço parte desse corpo. Louvado seja Deus. A Santa Ceia é o símbolo da nossa união com Cristo. A Santa Ceia é o sinal visível de uma graça invisível. A Santa Ceia, ela é uma festa de ação de graças. Momento solene em que nós louvamos a Deus pelo seu grande amor em nossas vidas. Momento solene em que nós lembramos do amor de Deus expresso no sacrifício do seu Filho Jesus. É uma alegria nós podemos participar do pão e do suco da videira. Até o maravilhoso dia, o grandioso dia em que iremos ceiar com Jesus, lá na glória, porque Ele assim nos prometeu. Queria convidar você, meu irmão, a curvar sua fronte por alguns instantes. Que nós possamos orar agora, olhando para o passado, olhando para o futuro, olhando para o presente, examinando o nosso coração. Oremos ao Senhor.